O Siqueira está entrando também. Ok. Pronto, começamos. Eu queria pedir para o nosso irmão Wagner orar. Abrir o áudio aí, o Wagner, fazer uma oração inicial. Vamos orar. Oremos. Pai querido, grandioso Deus, obrigado, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos reunidos, ainda que distantes, ó Pai, mas em um único espírito, Pai, um espírito de te adorar. E nesse momento, Senhor, aprendemos um pouco mais da porção da Tua palavra, Pai. Que o Senhor ilumine, Pai amado, Pai querido, os nossos professores, ó Deus. Que o Senhor capacite, Pai, sempre mais e mais. E que os nossos corações, Senhor, estejam aptos, Pai, a receber essa palavra e colocar essa palavra em prática, Pai. Agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então nós vamos estar estudando aí sobre a perseverança dos santos. Mas primeiramente quero colocar aí que eu estou pondo um ponto aí, os 5 pontos do calvinismo, introduzir nessa aula. Mas, lógico, não é para... Nós não vamos debater ou esgotar esse estudo, mas ele vai ser para relembrar o que foi estudado desde o primeiro capítulo, né, a Sagrada Escritura, porque tem uma base totalmente na Sagrada Escritura, 5 pontos do calvinismo, e dar a introdução, né, ligar ao estudo de hoje. Então, nesse sentido só, eu coloquei, em outro momento, esse assunto ele poderá ser explorado. Não sei, talvez depois do final dos nossos capítulos todos, né, que chega lá ao 33, então ele pode ser explorado. Foi mais o objetivo foi isso aí, de relembrar tudo o que estudamos, desde o capítulo 1, Sagrada Escritura, até o capítulo 16, Boas Obras, que foi de domingo passado. Só pontuando, né, que esse foi um ponto central, né, a soberania de Deus entre arminianismo e calvinismo, foi contra a questão da soberania de Deus. E calvinista entende que Deus é soberano, né? É autor e consumador da nossa fé. E os arminianos colocam o homem como centro do universo, humanismo. Então nesse sentido, nós está relembrando. Entrando na lição agora, resumindo o que estudamos estudamos, né, desde o capítulo 1 até o capítulo 16, da nossa Confissão de Fé de Westminster, nós vamos estar só dando uma passada rápida sobre os 5 pontos do calvinismo. A introdução, né? Como era o homem antes de pecar? Uma pergunta, né? Ele já vem a resposta já em seguida, sem pecado e perfeita comunhão com Deus. Nós podemos ver isso lá claramente no texto de Gênesis 1, 27, né? Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E também vemos lá no 3a, vemos aquela comunhão de Deus vindo durante a viração do dia, visitaram o homem. Então tinha uma perfeita comunhão. E ele continuou assim? Lógico que não, né? A morte veio até o homem física e espiritualmente. Então houve uma depravação total, um efeito total na vida do homem, afetando tanto o ser humano como toda a natureza. Mas 2,17 diz, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E no 3,8b, que é a continuação lá, escondeu-se a presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E lá, Efésios 2, de 1 a 5, nós vemos lá um texto que a gente baseia muito, né? Ele ficou estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estando nós ainda mortos, nosso delito nos edificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Esse aí eu coloquei um histórico de João Calvino. Depois eu vou passar o material para vocês. Aí eu não vou adentrar muito para a gente ir mais diretamente na aula, mas um histórico, que o grande reformador, né? E só num parte aí que ele teve uma influência grande nos países como a Suíça, né, o país de origem dele, os Países Baixos,
a África do Sul, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos da América e depois no Brasil, com Archibald Green Simon em 1859. O que é o calvinismo, né? O termo calvinismo é dado ao sistema teológico da Reforma Protestante, exposto e defendido por João Calvino, em 1509, 1564, o período quando ele nasceu, depois em 1564, quando ele morreu. Seu sistema de interpretação bíblica pode ser resumido em 5 pontos, conhecidos como 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo não foram escritos por João Calvino, foi elaborado somente 54 anos depois da sua morte. Os pontos formaram um acróstico em nome de uma flor, né, que é símbolo da Holanda, a tulipa. Em inglês é tulip. A depravação total, né, o efeito que o pecado fez, depravou todo o ser humano e a natureza. E depois de todos, dentre todos os pecadores, Deus elegeu alguns, muitos, né, incondicionalmente, não por mérito. E o Cristo veio e morreu por esses eleitos, expiação limitada. E a graça irresistível que nós estudamos alcançou, no momento exato da história, ele veio e tocou no coração com a graça irresistível. E a perseverança do santo é o assunto que nós vamos estar estudando hoje. Até uns textos básicos, né? Eu coloquei depois, vocês leiam aí, Efésios 2, de 1 a 10, Romanos 9, 14 a 18. A depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Como diz, o pecado afetou todo homem e natureza. Como está escrito, não há justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Há os textos aí que baseiam, são bases, depois vocês podem estudar também, ler, né? Eleição incondicional. Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores, por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Versículo aí base também. Outro versículo aí também. É a expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço de resgate somente dos eleitos. Damos também isso aí. Nenhum sangue derramado dele foi em vão. Ele morreu por aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. O versículo base aí também. E os demais versículos. E a perseverança dos santos. É um assunto que é o quinto ponto que fará a ligação para o estudo nosso hoje. Também conhecido como eterna segurança. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Agora, adentrando ao nosso estudo de hoje, o capítulo 17 da Perseverança dos Santos. Neste capítulo, veremos uma das verdades mais confortadoras do Evangelho. O verdadeiro redimido e crente em Cristo, uma vez que foi regenerado e justificado por Cristo, jamais se apostatará da fé totalmente nem finalmente da graça de Deus. Antes, infalivelmente, perseverar nela até o fim. O ponto 1, a seção 1 deste capítulo, os que Deus aceitou em seu bem-amado, eficazmente chamado, santificado pelo seu Espírito, não podem cair do pecado de graça,
cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Nós vemos os textos aí que tomam como base essa sessão. O que Deus tem feito? Uma maneira de pensar acerca de nossa perseverança em nossa peregrinação cristã é lembrar quem somos. Nós somos pessoas aceitas em Cristo, o Filho amado de Deus. Nós somos pessoas a quem Ele chamou eficazmente e santificou pelo Espírito Santo. Se Deus tem feito tanto por nós, nos dando o seu Filho e o Espírito Santo, não dará a Ele tudo o que precisamos para correr essa corrida, para terminar nossa jornada, para ganhar a coroa? Esse é o tipo de lógica que está contido na afirmação de Paulo e assegura aos Filipenses, que é o versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Né? Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma certeza exposta nas Escrituras. Quando Deus nos chama à vida em Cristo, Ele chama para sempre. Quando Ele começa uma obra, Ele a termina. Deus não é um homem para mentir. Ele nos alcançou, Ele nos regenerou, nascemos de novo, e essa obra vai até o fim. Ele conclui. Nós fazemos parte de uma troca de presente divina, e ninguém rouba um presente dado pelo Pai ao Filho. Essa é uma afirmação de Deus no texto de João 10, 28 a 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aí temos o resumo do que nós falamos há pouco, o versículo que eu citei, né? Nós somos pessoas aceitas em Cristo, o Filho amado de Deus. Nós somos pessoas a quem Ele chamou eficazmente e santificou pelo Espírito Santo. Quando Ele começa uma obra, Ele a termina. Essa é a nossa garantia, é a nossa segurança. Somos perseverados até o fim. O que Deus irá fazer? Essa confissão determina que nós não podemos decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Porém, às vezes tropeçamos e negligenciamos a palavra de Deus em nossa caminhada, e faz toda a diferença o modo como andamos diante de nosso Deus. Ele nunca nos encoraja a usar as promessas dele como desculpas para uma vida relaxada. Dizer ou pensar, como já foi falado em outras aulas, estou garantido, estou seguro, então vou viver uma vida relaxada. Nada disso. Nós devemos firmar mais e mais ainda em Deus. As igrejas na tradição reformada nunca ensinaram a doutrina de preservação vazia. Elas afirmam a doutrina bíblica da perseverança. Devemos perseverar até o fim. Veja o que nos diz Apocalipse 2, 1, 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Com certeza, é sábio e importante lembrar nesse parágrafo que não somente somos preservados pela graça de Deus, mas também que devemos perseverar até o fim. Veja o que diz 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Portanto, a perseverança na santificação é essencial para aqueles que serão eternamente salvos. Não se pode conceber, né, que uma pessoa que num momento confessa Cristo como seu Salvador, e em outro momento vive uma vida de desobediência. Lembramos das palavras do apóstolo João no texto de 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É afirmando que as pessoas que nascem de novo se alimentam da palavra de Deus e viverão na humilde dependência do Espírito de Cristo.
Então, nós, os nascidos de novo, que é a regeneração, o novo nascimento, nós temos que estar sempre atento e alimentando da palavra de Deus, que é a base para nos fortificar cada vez mais nessa caminhada e chegarmos até o fim. Sigamos a Jesus pelo caminho difícil da obediência. Evitamos o caminho fácil do pecado. Voltemos para Cristo ao vacilarmos, pois Ele está pronto a nos guardar de cair total e definitivamente em pecado. E é pelo poder de Deus que estamos sendo guardados. Vejamos 1 Pedro 1, 5 e 9. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa confissão determina que nós não podemos decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. E é pelo poder de Deus que estamos sendo guardados. Amém, né, irmãos? O versículo que eu já li, né? Confirmando aí, que é o 1 Pedro de 1, 5 a 9. A seção 2 desse capítulo nos diz: essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição. Não muda. Procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. Essas são as bases da sua certeza e infabilidade da perseverança deles. Temos os textos bíblicos aí base. Como os cristãos perseveram? Nós perseveramos porque Deus decretou imutavelmente que somos dele. Ele imutavelmente nos escolheu. Essa é a decisão dele. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Vejamos o texto 2 Timóteo 2, 18 e 19. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. A nossa lealdade está assegurada por causa da eleição graciosa de Deus. É Ele quem diz em Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno, esse não falha. Nós podemos ter variação no nosso amor, no nosso sentimento ser humano, mas de Deus ele é imutável, ele é igual. Ele não muda. Ele falou, ele cumprirá, a despeito de nós. E vemos novamente a Trindade Santa atuando para a concretização dessa promessa e esperança. O decreto imutável de Deus. É inconcebível dizermos que Deus salva alguém hoje para amanhã deixá-lo perecer no inferno. Uma vez que Deus nos transforma em seus filhos, nada nesse mundo pode mudar essa situação em verdade. 2. A eficácia do sacrifício de Jesus Cristo não foi por nossas obras que fomos salvos por Deus, mas pelos méritos de Cristo. Se Deus salvasse uma pessoa hoje para condená-la amanhã ao inferno, ele não estaria apenas condenando uma pessoa, mas sim desprezando o sacrifício, o sangue de seu filho. Deus jamais faria tal coisa. 3. A permanência do Espírito Santo em nosso coração, uma vez selados com o Espírito Santo, nada pode retirar esse selo. Vejamos o texto a seguir, que mostra claramente a ação da Trindade no processo de nossa salvação, que está lá, Efésios 1, 3 a 14. Nós vemos, não devo ler o texto todo aqui, mas diz, primeira parte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí o outro texto fala, por meio de Jesus Cristo, seguindo à frente, segundo o benefício da sua vontade, da manifestação de Deus Pai, nos escolhendo, e depois Jesus Cristo morrendo por nós, né? O seu Filho vindo, morrendo por nós, e nós vimos no final desse texto o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor
da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor de sua glória. Então nós fomos selados com o Espírito Santo. Uma vez selado, e o selo sempre na Bíblia tem uma importância muito grande. Uma vez selado, não tem como voltar atrás. Qualquer rei que fizesse ou selasse com seu selo, com seu anel, aquilo teria que ser cumprido. E com Deus, muito mais. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e nós somos propriedade exclusiva dele. Nós não perderemos a salvação. Por isso que falo, os eleitos não perdem a salvação. Pode tropeçar, mas vai ser corrigido. Nós vamos estudar à frente, ainda no próximo tópico, mas ele chegará ao final. Tais verdades não levam à libertinagem e ao relaxo espiritual, como afirmam os arminianos. Se alguém toma essas verdades e as usa para dar vazão à carnalidade, esse tal dá provas concretas de nunca ter sido salvo mesmo. Veja o texto de 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essas verdades trazem ao coração do crente a certeza do amor de Deus, que o escolheu e o mantém no propósito dele. O pacto de Deus conosco, o pacto da graça, nos dá a garantia de que o propósito de Deus para a nossa vida será executado a despeito das nossas fraquezas e limitações. Porém, não devemos relaxar em nossa vida espiritual. É uma batalha intensa contra o inimigo. Então, nós não podemos dar vazão ao pecado. Nós devemos buscar sempre santificar. Já teve estudo sobre a santificação. Sempre procurar crescer em Deus, estudando a sua palavra, alimentando a sua palavra e procurar. E não dar vazão, porque uma vez salvo, que muitas vezes argumentam, uma vez salvo, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Nada disso. Nós estudamos um texto abaixo que nós devemos estar glorificando a Deus em nossas vidas e procurando sempre buscar a presença dele para crescer mais espiritualmente, buscando sempre a vontade do Senhor. Nós perseveramos porque Deus decretou imutavelmente que somos dele. Ele imutavelmente nos escolheu. Essa é a decisão dele. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Vemos aí o texto de 2 Timóteo 2,19, que nós já lemos. E a nossa lealdade está assegurada por causa da eleição graciosa de Deus. Não por causa de nós, por causa de Deus. De longe se me deixou ver. Foi um versículo também que eu já expus, lá em Jeremias 31:3. O amor de Deus é eterno. Aí a seção 3 desse capítulo, que é a última seção, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção, neles restante, e pela negligência dos meios de preservação, pode cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorre assim no desagrado de Deus, entristece seu Santo Espírito e de algum modo vem a ser privado das suas graças e conforto. Tem os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atrai sobre si juízos temporais. Os versículos também, depois vocês possam acessar e lê-los. Tentações, coração endurecido e escândalo. É comum ouvirmos questionamentos sobre aqueles que professam a fé em Cristo e vieram a cair em pecados, se afastando dos caminhos do Senhor. Como já vimos, um crente verdadeiro nunca perderá a sua salvação. Mas isso não quer dizer que ele está imune às tentações e não cai em pecado. Lamentavelmente, as tentações, as quedas nessas tentações ainda são uma realidade triste na vida do verdadeiro crente. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é a tese do parágrafo 3. Realmente, há tentações de Satanás, do mundo
e de nossos corações pecaminosos. Vemos isso presente nos piores momentos do apóstolo Pedro. Vamos tirar o exemplo de Pedro aí. Quando Jesus advertiu, em Mateus 26, 70, 75, que é quando ele iria negar, 3 vezes, e antes que o galo cantasse. Então, Pedro negou Jesus, que é o texto a seguir. Mas algo que podemos aprender da história de Pedro, embora tenha caído, ele foi posto de pé. Ele pecou, mas foi restaurado. Um caso semelhante é aquele, sempre a gente lembra dos dois, Pedro e Davi. Ele pecou, mas foi restaurado. Um caso semelhante é aquele do rei Davi, como o Salmo 51 descreve muito bem. Davi caiu também em pecado. Ele abraçou o pecado, e por um período maior do que fez Pedro. As consequências foram mais severas. Esse é um ponto a destacar. Há consequências para o pecado. Há consequências. Qualquer um de nós que pecarmos, desviarmos do caminho, e somos eleitos, nós receberemos a punição desse pecado. Porque o pai corrige a quem ama. Qualquer um dos pais, nós, pais e mães, quando corrigimos o filho, corrigimos não porque não amamos, porque amamos, queremos o bem, queremos que ele ande no caminho certo. E Deus, nosso Pai Celestial, que nos escolheu, logicamente, podemos cair? Podemos, nós já estudamos isso aí. Mas as consequências, na consequência nós teremos. Se vivemos em pecado, estamos privados do poder das graças e conforto de um cristão. Como escreve o salmista. Nossos ossos parecem quebrados, nosso coração sujo, nossa alegria reduzida. Aí vemos o Salmo 51, de 8 a 12, Diz, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagasse. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O nosso relacionamento com Deus fica afetado quando nós esquecemos o nosso primeiro amor. Versículo de Apocalipse 2,4 diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando ocorre, está aqui aí, ausência de arrependimento, acontece, ocasiona os atos e pensamentos que geram incredulidade. E esta nos leva a ter corações endurecidos. Veja o que nos diz Isaías 63, 17. Ó Senhor, por que nos faz desviar dos teus caminhos? Por que endureces nosso coração? Para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. E Marcos 6, 52. Porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes seu coração estava endurecido. Além disso, o que é pior, pecam contra os outros que podem se escandalizar com esse comportamento no pecado. Se tornam pedra de tropeço. A consequência, destacando aqui, que às vezes nos esquecemos o pecado arrasa o pecador e muito do que estão em seu entorno. Nós viramos pedra de tropeço. E ai daqueles que serviram ou servirão de pedra de tropeço de Jesus. Davi chegou a compreender que seu adultério teve consequências para outro, mas só depois do ocorrido, conforme registrado em 2 Samuel 12, 14. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, são consequências do pecado. Davi experimentou isso, Pedro experimentou, e todos aqueles que obedecem experimentam nos seus eleitos. Busquemos a Deus em oração para que nos arrependamos de nossos pecados, quando ainda estão nos pensamentos e não se transformem em palavras e ações. Caso não façamos, teremos sobre nós juízos temporais, recebendo o julgamento e disciplina de nosso Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vejamos 1 Coríntios 11, 32. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
E Salmo 89, 31, 32. Senhor, para que não se violar os meus preceitos e não guardar os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Pois no final das contas, a disciplina do Pai é a restauração e preservação de seus filhos, os eleitos. Então, ele nos corrige, como falei anteriormente, ele corrige, disciplina para a nossa restauração e para nos preservar, para que nós cheguemos ao fim e chegaremos. Apesar de nós chegaremos. Mas não precisamos realmente, como falei no tópico anterior, desviarmos, procurarmos sempre, procurar andarmos no caminho do Senhor, porque as graças que poderíamos ter, elas se limitarão. Nós devemos estar sempre andando no caminho do Senhor, buscando a sua presença cada dia mais, para que gozemos de todas as graças, das benesses que o Senhor tem reservado para os seus eleitos. Esta é a tese do parágrafo 3. Realmente, nós podemos a tentação de Satanás, do mundo e os nossos corações pecaminosos. Lamentavelmente, as tentações e as quedas das tentações ainda são uma realidade triste na vida do verdadeiro crente. Aquele, pois, versículo que eu não citei, mas deve pensar, meditar nesse versículo, esse texto de Paulo aos Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós devemos estar atentos, não deixar que o inimigo tome conta de nós ou ter os nossos próprios corações, se tendem ao pecado. Nós devemos estar atentos à palavra do Senhor, buscando sempre mais e mais a santificação, buscando sempre mais e mais buscar a sua presença em nossas vidas, para que nós não caiamos. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 2, 1 e 2. Amém, irmãos? Se tem alguma colocação, pergunta, ainda penso que dá tempo. O Zé, presbítero Zé, quer manifestar? Bem, então, muito bom, Ider. Só lembrando que amanhã nós teremos o Tira Dúvida também, né? Então, Aí ajuda também. Se alguém tiver alguma dúvida, amanhã às 8 horas da noite, nós, se Deus assim permitir, né? Nós estaremos abrindo a sala para o Tira Dúvida. Então, todos são convidados a participar. Tem sido muito bom, né, Ider? Tenho gostado, viu? Acho que um momento bate-papo e tal, porque lá você tem a oportunidade de esclarecer ou de colocar algum ponto que você realmente particular, alguma coisa que você deseja algum esclarecimento. Então, convido a todos para estarem aqui amanhã, às 8 horas da noite. Nós vamos postar lá no grupo do Catecúmenos o link para vocês acessarem a essa sala. Mas muito bom. Eu vejo a importância muito grande, porque ali nós entramos em assuntos que não tem a ver com a aula, mas às vezes algo particular, uma dúvida que ficou para trás é colocado, e o compartilhamento dos irmãos torna mais, participam mais, né? Que às vezes esse momento nosso aqui de 1 hora de aula não é suficiente, mas esse da segunda-feira achei interessante. Então aí agora o Carlito, aí que bom, né? Glória a Deus, viu? Sua presença, viu, irmão? Pode, Ider, se você quiser fechar a apresentação sua para o pessoal aparecer mais. Aparecer. Ah, tá. Desculpa.
Ô, irmão Ider, não sei se meu áudio está aí. Eu gostaria de aproveitar rapidinho, agradecer a todos os irmãos aí pelas orações, pela minha vida aí. Passei pelaquela dificuldade lá. E agradecer também pelas orações que estão sendo feitas por Larissa, que Larissa também contraiu esse vírus maldito aí, mas ela está em casa, está num sistema mais tranquilo por enquanto, tá bom? Tá ok. Tá ok. Valeu, Calixto. Oramos por você, e agora é alegria vê-lo conosco aqui. Você não fechou ainda aí, viu, Ider? Não fechou ainda. Tem que ir lá no Share Screen. Tá. Isso. Okay. Agora aparece todo mundo. Aí. Tá ok. Agradeço a todos, né? Tá participando aí. E fica aí, reforça aí o convite para amanhã, às 20 horas com 16, para nós estarmos juntos aí no Tira Dúvidas. Fala, Zé. Tudo bem. Então, vamos lá. Quem que vai orar? Vamos fazer a foto primeiro, antes de orar, ou vamos fazer depois? Depois eu peço para o Bruno orar. Então, abram as suas câmeras, por favor. Todo mundo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Sorrisinho. Pronto, maravilha. Obrigado, gente. Você fez o print dos presentes, né? Já fiz print, já mandei lá no grupo. Ah, tá legal. Então, o Bruno ora encerrando, agradecendo por mais um dia. E depois teremos o encerramento da Escola Dominical. Bom, então. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de aula. Obrigado, Senhor, pela vida dos presbíteros, no qual o Senhor está se empenhando, Senhor, para nos ensinar a respeito das doutrinas bíblicas. Obrigado, Senhor, porque essas doutrinas, Senhor, tem nos ensinado muito a respeito do Senhor, das coisas do Senhor. Que nós venhamos, Senhor, cada vez mais crescer, Senhor, das doutrinas, do conhecimento do Senhor, do conhecimento de Cristo e das doutrinas do Senhor. Peço, Senhor, que todas as dúvidas, Senhor, de cada irmão seja sanada pelo Senhor. E que ensine no Senhor, ensine cada irmão, Senhor, a respeito da TUDIP e das doutrinas, Senhor calvinista, do qual o Senhor mesmo tem me direcionado, tem me guiado, Senhor, para estudar, mesmo antes, Senhor, de entrar na igreja. Senhor, cuida, Senhor, de cada irmão, cuida, Senhor, de cada um daqueles, Senhor, que contraíram o coronavírus, meu Pai, e peço, Senhor, que dê um dia, Senhor, abençoado para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos estar orando pela Larissa, depois esqueci de citar, né? Que está em tratamento. Que Deus esteja com ela, né? Tá ok, irmãos. Tá bom, gente. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo. Ótimo domingo para todos. Grande abraço. Valeu, Zé. Obrigado, hein? Mais uma vez aí. O Ider. Ok. Ider. Oi, Socorro. Tudo bem? Manda um abraço para Yara. Ah, mando sim. Ok. Tá bom? Tá bom. E o José Antônio, manda um abraço para Vera. Fala para o José Antônio mandar um abraço para Vera. Tô aqui. Eu vou mandar. Ok. Manda um abraço para Vera, viu? Vou mandar sim. Saudades de vocês, hein? Saudades de todos. Deus abençoe. Amém. Nós não deu para assistir tranquilo hoje.